Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de estatística básica é o seguinte. O gráfico abaixo mostra a frequência relativa dos salários dos 40 funcionários em salários mínimos de uma pequena empresa. Temos o gráfico, o título do gráfico é salários, no eixo vertical, frequência relativa, no eixo horizontal, número de salários mínimos. Ou seja, funcionários com 2 salários mínimos representa 30% do total de funcionários da empresa. Continuando a leitura do enunciado, sabendo que, no segundo semestre de 2015, o salário mínimo do Brasil era de R$ 788, verifique se são verdadeiras ou falsas as afirmações seguintes, justificando. No item A, o salário médio nessa empresa era de 3,5 salários mínimos. Portanto, temos que calcular o salário médio, ou seja, temos que determinar a média aritmética de salários mínimos. Portanto, x barra, que é a representação de média aritmética, é igual ao somatório de salários mínimos dividido pela quantidade de funcionários. Quantidade de funcionários foi fornecido pelo enunciado, é igual a 40, então sabemos a quantidade de funcionários, falta determinar a somatória de salários mínimos. Então vamos utilizar o gráfico fornecido, vamos verificar a frequência relativa e salários mínimos. Então a frequência relativa indica 0,30, corresponde a 30%, ou seja, 30% dos funcionários ganham 2 salários mínimos, 2 SM. Vamos calcular 30% de 40, multiplicando 40 por 0,30. 0,30 corresponde a 30%. Então, 40 vezes 0,30 é igual à quantidade de funcionários, 12. Portanto, 12 funcionários ganham 2 salários mínimos. Agora, vamos determinar a somatória de salários mínimos para essa faixa. Então, são 12 funcionários, cada um ganha 2 salários mínimos, então vamos multiplicar por 2, 12 vezes 2, 24. Então, a somatória de salários mínimos referente a essa parcela de funcionários são 24 salários mínimos. A seguir, a próxima informação, 25% ganham 3 salários mínimos, então 25%, 3 salários mínimos. 40 funcionários vezes 25%, 0,25. 40 vezes 0,25 é igual a 10. Então, são 10 funcionários que ganham 3 salários mínimos. Então, a somatória do salário, 10 vezes 3, 30. A seguir, 20% dos funcionários ganham 4 salários mínimos. Então, será 40 vezes 0,20, que vai corresponder a 8 funcionários. 8 funcionários ganham 4 salários mínimos, então será 8 vezes 4, 32. A próxima informação do gráfico, 15% dos funcionários ganham 5 salários mínimos, então 15%, 5 salários mínimos, 40 vezes 0,15 é igual a 6. Então, 6 funcionários ganham 5 salários mínimos, 6 vezes 5, 30. E a última informação, 10% ganham 6 salários mínimos. Então, 10%, 6 salários mínimos, 40 vezes 0,10 é igual a 4, 4 vezes 6, 24. Somando todos os salários mínimos, teremos como resultado 140. Então, são 140 salários mínimos a somatória de todos os salários pagos. Então, 140 dividido por 40, o resultado 3,5. 3,5 salários mínimos. Portanto, essa afirmação é verdadeira. No item B, a afirmação é a seguinte: a folha de pagamento dos salários dessa empresa era maior que R$ 105 mil. Para determinar a folha de pagamento, vamos fazer o seguinte: a folha será igual à quantidade de salários mínimos. A empresa foi calculada no item A, multiplicado pelo valor do salário mínimo no segundo semestre de 2015. R$ 788. Então, a quantidade de salários mínimos multiplicado por R$ 788. Então, a folha será igual à quantidade de salários mínimos, foi calculado no item A, são 140 salários mínimos, vezes 788. A folha salarial será igual
a R$ 110.320. Então, a resposta, R$ 110.320 é maior que R$ 105.000, portanto, essa afirmação é verdadeira. No item C, se cada funcionário recebesse um aumento de R$ 100 no salário, a média de salário dos funcionários dessa empresa ultrapassaria R$ 2.800. Então, novamente, a média, para calcular a média salarial, será igual ao somatório de todos os salários dividido pela quantidade de funcionários. Portanto, a média salarial será o somatório de todos os salários, é a folha salarial, foi calculada no item B, R$ 110.320, e agora vamos acrescer o aumento de R$ 100, mas, como são 40 funcionários, 40 vezes 100 dividido pela quantidade de funcionários, 40. Então, x barra, que é a média salarial, 110.320 mais 40 vezes 100, 4.000, dividido por 40. Somando o numerador, x barra será igual a 110.320 mais 4.000, 114.320 dividido por 40. Então, a média salarial, com acréscimo de R$ 100, aumento de R$ 100 para cada funcionário, será igual a 2.858. Portanto, essa afirmação é verdadeira, pois R$ 2.858 é maior que R$ 2.800. Verdadeira a afirmação. E por último, no item D, se todos os funcionários que recebem 2 salários mínimos passassem a receber 3 salários mínimos, o salário médio da empresa passaria a ser maior do que R$ 3.000. Para responder esse item, vamos retornar ao item B, que é o valor da folha salarial, é igual a R$ 110.320. Vamos acrescer a esse valor o número de funcionários que migrarão de 2 para 3 salários mínimos. Então, vamos escrever essa situação, vamos acrescer os funcionários que vão passar de 2 salários mínimos para 3 salários mínimos. Vamos determinar quantos funcionários passarão a receber 3 salários mínimos, calculando a quantidade de pessoas, funcionários, que recebem 2 salários mínimos. Corresponde a 30% dos funcionários da empresa, então será 30%, 40 vezes 0,30, são 12 funcionários. Então, 12 funcionários passarão a receber 3 salários mínimos ao invés de 2. Então, temos que acrescer essa quantidade à folha salarial. Portanto, a folha será igual, a nova folha será igual a 110.320 mais 12 vezes o valor do salário mínimo, que é 788. Folha será igual a 110.320 mais 12 vezes 788, 9.456. Fazendo a soma, a folha passará a ser de 119.776. Agora, para determinar o salário médio, vamos dividir o valor da folha salarial pela quantidade de funcionários. Então, a folha salarial dividido pela quantidade de funcionários, a folha é 119.776, dividido por 40 funcionários, o resultado é igual a 2.994,4. Ou seja, essa afirmação é falsa, pois R$ 2.994,40 é menor que R$ 3.000. Afirmação falsa, portanto. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.